passar o versículo, vou contar uma historinha de como a gente chegou nesse tema, ou de como eu cheguei nesse tema. Nós estamos desenvolvendo seminários, pensando em tocar esse projeto para frente, trabalhar as emoções, essas coisas legais aí, essas coisas que dão muito assunto. Aí estava conversando com a Ju. Então, legal, ideia aqui e tal, vai ser legal, não sei o quê. Ela chegou, Márcio, você vai ficar com medo. Falei, isso é uma ameaça? Não é um assunto medo, você vai ficar com medo, não tem problema. Falei, não, mas eu fiquei com medo do assunto. Mas, beleza, estamos aqui. Qual que é a dificuldade? Imagina você tendo que definir medo. Tendo que colocar um parâmetro até onde ele é saudável, até onde ele não é, até onde ele deve ou não deve afetar a sua vida, até onde ele deve ou não deve afetar suas decisões, seus relacionamentos, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com você mesmo. Primeiramente, eu queria partir do versículo-chave, ou trecho bíblico-chave que eu quero nortear a gente aqui, que é Marcos 35, 41. Eu vou usar ele como base para a gente trabalhar o tema sem mesclar muito, sem muito para termos e definições, porque o tema medo, só de ser abordado, ele já gera um desconforto para quem aborda e para quem é abordado com ele. 4, 35, 41. Pronto? Eu vou ler, gente. Naquele dia, sendo já de tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles despertaram e disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. E disse ao mar, acalma-te, emudeça. E o vento aquietou. E fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Em uma outra tradução, o versículo 39, ele fala, levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento aquietou-se e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo e ainda não têm fé? Temos um ponto aqui, onde Jesus vira-se para os seus discípulos e questiona o medo deles. Para Jesus parece que esse medo não faz muito sentido. E, bom, vamos ver, o que é uma definição de medo? O que você pensa quando nós falamos da palavra medo? Talvez você pense de um medo interno, você tenha medo de barata. Quem tem medo de barata aí? Quem assume que tem medo de barata? Medo de rato, medo de assalto. Quem tem medo de falar em público? Fica em pé. Caramba, né? Isso aí é maldade, pode não. O medo geralmente é um estado afetivo, suscitado pela sua consciência. E ele está ligado a uma sensação de perigo, de adversidade, desconforto.
E a definição da psicologia, aliás, dentre várias definições da psicologia, ela vai entrar nisso. Eu não vou me aprofundar nessa questão, mas eu preciso separar 2 pontos das linhas da psicologia. O primeiro são as linhas que trabalham com o medo como se ele fosse uma coisa mais inata do homem. O seu medo é uma coisa mais particular sua. É uma coisa que, teoricamente, você teria nascido com esse medo. Ou você já nasceu com a predisposição para esse medo. É aquele medo que você não sabe explicar, aquele medo que você não... Você tenta explicar por que você tem medo daquilo. Ah, eu tenho medo de palhaço. Se bem que palhaço é assustador, gente. Mas é o medo de uma coisa que geralmente não te traria ameaça, não te traria algo que geraria essas respostas fisiológicas, vamos dizer assim. Então tem uma linha um pouco mais extremista que trabalha com essa ideia de que não, o medo que você tem é uma questão fisiológica sua. É uma memória que você tem dos seus antepassados, de uma vivência de um medo, e isso foi passado para você do útero, e você já nasce com esse medo. Do outro lado, eu vou para o outro lado para ilustrar, fica legal, né, quando você passa. Né? Não chega aqui, aí eu tenho que ficar longe. O outro lado de uma outra linha psicológica, de uma outra escola, tem a ideia de que o medo seria algo aprendido. Você aprende a ter medo de alguma coisa. Tipo, você... Quem tem medo de eletricidade aí? Vocês estão com medo de eletricidade e tem bateria de celular no bolso. Isso não faz sentido. Estou querendo dizer assim. O medo é aprendido. É aquela coisa. Você é uma criança que adora mexer na tomada. Você vai lá mexer na tomada, enfia um dedinho, enfia brinquedo, enfia um braço de boneco. É divertido. Até a hora que a criança toma um choque, é jogada para trás e acaba a força da casa porque ela colocou um grampo de cabelo na tomada porque ela viu um desenho que o cara vai lá e tira o grampo assim e abre uma fechadura. Aí essa criança vai lá e não tem medo, ela enfia. Depois que ela enfia, ela toma um choque e voa. Essa história é um fato real, fui eu que fiz isso. Eu assisti o desenho do Muttley, lembra? Ele tirou um grampo assim, abriu uma quadrilha. Eu falei, nossa, dá pra fazer isso. Comecei a enfiar tudo quanto era buraco, aí fiz na tomada, aí acabou a força de casa e... Engraçado que a tomada ficou acesa, assim, ficou passando uma carga. Né? Bom, a partir desse dia eu tive medo de tomar choque. Então, faz um certo sentido isso. Tem medos que você aprende a ter. Porém, a gente tem que também levar em consideração que existem... Você recebe uma carga genética, uma carga de memória genética, vamos dizer assim, dos seus pais. Você parece com seus pais, você tem tendências a gostar de coisas dos seus pais, dos seus avós. Isso também é passado. As informações também são passadas. O que sustenta um pouco essa teoria aqui, voltei para esse lado para ilustrar, é uma ideia, e quando eu falo uma ideia talvez um pouco mais extremista, que eles vão trabalhar com a questão até de evolucionismo, eles falam que esse medo genético ele pode ser explicado principalmente pela questão do medo que você percebe que algumas espécies animais têm dos seus predadores. Não é uma coisa tipo assim, Obrigado, valeu, hein? Tô precisando aqui. O antílope, ele não tá lá brincando pequenininho, lá pulando na savana, e de repente ele vê um leão, aí ele vai brincar com o leão, aí o leão vai lá dar uma mordida nele, aí ele percebe que o leão é predador, depois ele foge. Ou então a mamãe antílope chega e fala na língua dos antílopes para ele, dizendo que esse medo que ele tem do predador, do leão, é genético. Existe isso entre as espécies. Isso vai entrar na questão dos instintos, instinto de sobrevivência. Isso é tudo genético. Não existe o parâmetro do raciocínio aí. Então não houve um aprendizado. Existe aprendizado nos animais, mas essa questão já é mais intrínseca mesmo dele. Do outro lado tem a questão do aprendizado. Porém, a gente tem que entender que o ser humano, graças ao bom Deus, é dotado de raciocínio. Embora a gente não goste de usar muito ele.
Mas o raciocínio, ele tende a ser algo que não responde a instintos. O ser humano dificilmente responde a instintos, instinto de sobrevivência e tal. Nós temos raciocínio que subjuga isso. Então nós temos sim uma carga de medos que vem, talvez dos nossos pais, dos nossos antepassados, e temos uma carga aprendida. Aprendemos a ter medo. Hoje eu estou com um pouco de medo de comer carne, por exemplo. Eu não tinha. Eu sei que ter medo de comer carne é um papelão. Mas hoje eu tenho medo. Entendeu, né? Foi um medo aprendido, vamos dizer assim. Mas é um medo diferente. É um medo que eu posso carregar, vamos dizer assim. Bom, vamos partir do princípio que a gente fecha um parâmetro dentro dessas duas linhas de raciocínio para a gente trabalhar. O medo pode se fechar como uma espécie de sofrimento psicológico. Um estado, uma emoção. E eu não estou dizendo uma emoção patológica, uma emoção doentia. O medo não é doentio. Você tem medo, você não é um doente, você não tem um problema. Não estou falando de covardia. Porque se você fosse afundar em termos da psicanálise, você vai encontrar uma série de medos. Eu não vou transitar por isso. Eu quero só falar do estado, do sentimento, daquilo que brota de você quando você está sobre uma situação agressora, uma situação de perigo, ou a ideia da situação de perigo. O exemplo de uma pessoa, por exemplo, que tenha medo de rato. Tem pessoa que tem medo de rato, que tipo, se vê um rato, ela, um rato, até só uma reação meio que tipo, um passo para trás e um passo para frente, mas aí ele fica, um rato. Entendeu? Aí o rato passa e o cara... Aí tem aquela pessoa que, ai meu Deus, um rato, e vira, se rola, sobe. Aquela cena do Tom e Jerry, quando vê o Jerry. E tem a pessoa que desmaia, tem a pessoa que soa, tem pessoa que, com a ideia do rato, se fala rato perto dela, ela já muda o comportamento, ela já trava. Então você percebe que o medo também tem outra característica. Ele tem a característica de se manifestar em graus. O mesmo medo que você tem de barata não é o mesmo medo que eu tenho de barata. O mesmo medo que você tem das coisas não é o mesmo medo que eu tenho das coisas. E ele se manifesta em graus. Se você perceber o comportamento de Jesus no barco, por exemplo, e o comportamento dos discípulos, você vai entender o grau de medo que foi manifestado. Qual foi o grau do medo de Jesus Cristo? O cara está dormindo, né? Você dorme com medo? Assiste um filme de terror, assim, nem vai tentar dormir. E os discípulos estavam fazendo o quê? Eu estava voando pena para tudo que é lado ali. Os caras estavam falando fino. Ai meu Deus, não tenho promessa, não posso morrer. Rola para um lado, se abraça, não sabe que se abraça, não salva a vida. Se pula no mar, se não pula, rola no chão, chora. Estava numa situação, o grau de medo deles estava... Já foi, né? Todo mundo perdendo a estribeira. Aí eles vão para Jesus e falam, mano, você não liga da gente morrer? Você não liga para mim? Você não liga para mim? É uma coisa um pouco... sem compostura, vamos dizer assim. Então, primeiro ponto, o medo não é doentio, não é patológico. Segundo, ele se manifesta em graus. Para fechar essa visão da psicologia, eu só queria pôr uma frase do famigerado Sigmund Freud, o senhor testa enrugado. As fotos dele todas assim. Quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Compreende? Eu acho que faz um pouco sentido. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Ele fala aqui de um medo de mudar a sua vida, um medo de encontrar um novo, um medo de experimentar, o medo de se arriscar. Bom, bonitinha a frase dele, né? E o que a Bíblia diz acerca do medo? Eu peguei um versículo de Isaías 41:10 para ilustrar, porque quando você
pega a Bíblia e começa a examinar como ela traz o medo, e quando eu digo a Bíblia, nós estamos dizendo Deus, como é que Jesus ele aborda o medo. A abordagem de Deus sobre o medo é como a abordagem de Jesus no barco. Jesus levanta lá, olha assim, acalma o vento, acaba a tempestade. Depois olha para os caras, vocês estão com medo, bicho? Como assim vocês estão com medo? Vocês não têm fé ainda? É uma coisa meio que... Isaías 41:10. Agora é 41:10, parece. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortaleço, eu o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus trata o medo de uma maneira muito simples, muito particular da maneira que a gente trata o medo. Isso se espalha pela Bíblia toda em diversos versículos. Vem cá, não precisa ter medo. Não tem porquê de você ter medo. Esse medo seu aí, ele não tem um motivo. Porque eu estou com você. Porque eu estou do seu lado. Porque minha mão te sustenta. Porque eu te livrarei. Não tenha medo do rei tal. Porque eu não tenha medo do povo tal. O povo de Deus não tenha medo por causa de Deus. Sempre isso se repete. Eu poderia citar uma lista aqui e a gente ir embora. Mas eu estou vendo uma outra característica boa aqui. O medo, ele tende a ser subjugado diante de um suporte. Talvez tanto o medo fisiológico quanto o medo aprendido, ele tende a ser subjugado, controlado, segurado, retido, detido, diante de um suporte. É aquela coisa, amor, tem uma barata no armário. Aí vai, opa, vai lá o machão. E acaba com a barata. Aí a esposa, meu querido, você me salva, aquela coisa, sabe? Eu sei que isso aqui é mais fácil o marido gritar para a esposa para matar a barata. Mas entende? Aquela questão do suporte, da proteção, do guardar, do cuidado. Isso tende a... Principalmente quando a figura do outro é a figura de alguém que é como se fosse um continente, que contém a pessoa que, entendeu? Que segura ela, que dá força, que dá rocha, que dá onde pisar. Sensação de estar sendo protegido. Entende? Isso vai se manifestar em diversos momentos na Bíblia, em que Deus chama o povo dele, o profeta dele, o rei dele, quem for, ele fala, não tenha medo. Por quê? Porque é eu que estou aqui. Deus chama na xincha. Quem está na parada sou eu. Aí o sujeito olha para um lado, olha para o outro e fala, realmente, o que está comigo é maior. Ele se acalma, a ansiedade baixa. Bom, então, o medo não é doentio, não é patológico. Ele se manifesta em graus. E uma boa maneira de você dar uma sossegada nele é tendo um bom suporte. Suporte de alguém, suporte de algo, suporte de você mesmo, talvez. E Deus sempre se coloca como suporte. E desse aí a gente não tem como ganhar. Mas também tem uma característica que eu estava estudando tema e tal, e a gente vai se esbarrando com o senso comum. O senso comum é o tipo, vamos dizer assim, a sabedoria popular. Vamos dizer. Sabedoria popular não estou querendo dizer tipo um monte de abobrinha que se fala por aí, do povo que não sabe nada. Estou falando do senso comum, do que o mundo hoje entende como medo, entende como você deve encarar o medo, como ele é apresentado para você, essas coisas todas. E eu marquei aqui, algumas frases bacanas. Eu até marquei aqui, frases bacanas. Essa gíria... Mas são frases bacanas quando você vai querer falar com alguém sobre medo, sobre se você tem um medo. Às vezes você quer se abrir com uma pessoa e às vezes você tem medo de se abrir com essa pessoa.
Aí você quer falar que você tem medo, ó, eu tenho... E às vezes você escuta umas frasezinhas bacanas. Então, você sendo legal com uma bacana. Aí você fala, fulano, sabe o que é? Eu tenho um problema, eu tenho medo, esse medo me incomoda, tal, sobre tal assunto, sobre tal. E as pessoas geralmente vêm, ou a sociedade vem, e fala, não, controle seu medo. Controle seu medo. Assim, simples. Imagina você chegando, eu vou falar com o pastor, é que eu tenho medo de falar em público. O pastor fala, controle seu medo. Aí fala, tá. Então, gente, agora eu sou o grande preletor. É assim que funciona? Como funcionou com alguém? Alguém tem um testemunho para dar sobre isso? Olha, Márcio, eu tinha muito medo de altura. E eu fui... Alguém chegou para mim e falou, controle o medo. E eu, pum. E hoje eu sou piloto da Força Aérea. Aconteceu isso? Alguém já ouviu essa história? Não vou dizer que não pode ter acontecido. Não é comum. Mas existe uma coisa tipo assim, pessoa, controla esse medo, frescura, mimimi. E um pouco mais de mimimi. Sabe? Uma coisa... As pessoas se incomodam que o outro tenha medo. Acha que é um... Sei lá. Outra frasezinha. Você tem que vencer o seu medo. Você tem que derrotá-lo. Ele é um inimigo. Você tem que... Entendeu? É o primeiro inimigo que você tem que derrotar, é o seu medo. Você vê essas coisas meio corporativas. Essas coisas. Você tem que vencer o seu medo porque você tem que dar uma meta e pá, tal. Aquela coisa de filme de Hollywood, já viu? A pessoa tem um medo, eles adoram colocar isso. Eles colocam um personagem, esse personagem tem um medo. Esse medo é soltado na série alguma hora lá, no filme. E vai ter uma cena de grande tensão em que o grupo vai depender de que ele vença o medo da altura e salte para o outro lado para pegar um botão ou alguma coisa. Ou que ele vença o medo do oponente. Aí botam aquela trilha sonora do Hans Zimmer que sobe assim. E ele vence. E, nossa, a partir dali ele não tem mais medo de altura, não tem mais medo de fantasma. É uma coisa hollywoodiana. Aí a pessoa assiste e fala, nossa, eu queria tanto ter essa coragem. Eu tenho que ser assim, eu tenho que vencer o medo. Eu tenho que vencer meu medo de pegar o carro do trânsito, eu tenho que vencer. Aí você pensa que vai vir aquela música. Você liga o carro e... Acha que é uma coisa tipo... Você tem que vencer o medo e vai subir, vai vir um clímax e você vai virar o Rambo, vai sozinho para a guerra. Não, o Rambo não, o Chuck Norris. Ele vai sozinho e volta com um monte de refém. Ele salvou todo mundo sozinho. E tem outra pior ainda. Essa frase aqui, essa quase me ofendeu. Essa quase me ofendeu profissionalmente falando. O medo é psicológico. Ele não existe. Eu não existo, então. O medo é psicológico, ele não existe. Ele não existe. Ele é um fruto do seu inconsciente tentando... O cara tenta, tipo... Entendeu? Ele é psicológico, ele não existe. Isso que você está sentindo não existe. E você lá, travar. Como, sujeito? Olha o que isso aqui está gerando em mim. Isso muitas vezes é o outro que não quer aceitar o que você está. Não tem suporte para lidar com o medo que você está trazendo para ele. E não, isso não existe. Isso é besteira, isso é frescura. E o pior quando fala, isso é psicológico. Eu fico doido, tipo, fala isso. Não, isso daí não é nada, isso é psicológico. O medo tem que ser tipo uma verruga que cresce em você. Aí você fala, isso é medo. Entendeu? Espreme que... Ai, eu faço coisa. O medo não passa de uma mentira do seu subconsciente. Entendeu? Ele não existe. Mas o cara falou que é uma mentira subconsciente. Você falou que ele não existe, mas o subconsciente existe e está falando ele para mim. Velho, tá difícil de entender. Outro. Ignore o seu medo que ele passa. Quando você vê o rato na cozinha, ignore. Continue cozinhando. E o rato ali, aí ele sobe na pia. Ignore. Tire ele da colher de feijão e pegue o feijão. Ignore.
Ele vai sumir. Ele é uma mentira do inconsciente. Você tem medo de dirigir? Pega o carro e ignore o medo. Dirige. O famoso não olhe para baixo. Esse de Hollywood também. Não sei o quê. Não, você deu uma linha para passar. Não olhe para baixo. Você vai passar por uma linha olhando para cima. Gente. Você tem que afrontar o seu medo até ele sumir. Dá uma ameaça o rato. Afronta o seu medo, pega o carro e sai dirigindo. Entende como essas abordagens são, no mínimo, ridículas? E a frase que mais... Medo é coisa de gente fraca. Será que medo é coisa de gente fraca? Bom, o que a gente tira de tudo isso? De tudo isso? Com as definições de medo. Ele geralmente está associado a alguma situação de sofrimento, de perigo, real ou imaginário. E além do sofrimento psíquico, o sofrimento que você tem aqui, ele vai gerar algumas respostas orgânicas, umas respostas físicas. A gente chama isso de somatização. O medo vai gerar sudorese, tremedeira, gagueira. Você vai relutar, você vai ansiedade, tontura, vômito, desmaio. E se persistir esses sintomas, o médico deve ser consultado. Essas respostas fisiológicas já prova que o negócio não é tão mentiroso assim. Mas existem dois tipos de medo. Existem vários, mas eu vou enquadrá-los em dois medos. Um medo normal, básico, defensivo, e o fóbico, o famoso fóbico. Hoje está meio que na moda o fóbico. Homofóbico, não sei o que é fóbico. O que é um carnefóbico agora, né? Não sei. O medo defensivo ele tem algumas características. É aquele, um rato. Tipo, eu tenho que ter um medo de um rato porque é um animal peçonhento, nocivo. Se ele morder, ele pode me transmitir alguma doença. Então eu tenho que ter um receio. Eu não tenho que ser um rato. Vem cá. Eu tenho um certo receio, um medo, um temor, vamos dizer assim, defensivo. Ele vai te preparar talvez para uma situação que eles gostam de chamar de fuga ou luta, vai gerar um certo estresse em você, isso vai te dar respostas fisiológicas positivas, dentro de um grau, que a gente já falou de um grau. Não para você vir fazer igual os discípulos que estavam jogando para fora, gritando e fazendo escândalo. Ele tende a defesa e a autopreservação. É questão do fio desencapado. Tu já tomou um choque, tu sabe que tu pega o fio desencapado meio, troca o chuveiro. Você tem medo de tomar choque, não tem? Eu não tenho, é só aquele cara que quebra a melancia na cabeça. Você desliga a força por causa de medo. Você pega o alicate com um cabo de borracha por causa de medo. Você não vai lá descalço por causa de medo. Você vai lá, esse aqui negócio é ridículo, mas fica assim. Aí você baixa aquela ansiedade, mas você está ansioso. Eu não consigo, até hoje eu não troco chuveiro, hoje eu estou ganhando um monte de medo, eu não troco 100%, ainda fico meio assim, um alicatezinho pega meio na ponta da mão, é coisa meio extrema, mas... Entendeu? Ele te coloca, ele te mantém mais tempo vivo, vamos dizer assim. Você faz menos idiotice com esse medo. E tem o medo fóbico. A fobia é um negócio um pouco mais pesado. Ó, Salmo 55, 4, 5. Eu peguei esse versículo para dar um exemplo de fobia na Bíblia. Onde o salmista diz: meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Eu não achei um versículo mais paulada de quina de telha do que esse. O coração acelerado, ele está com taquicardia. Ele está suando mais que puruca na brasa. Os pavores de morte me assaltam. Medo generalizado, medo de morrer. Temor e tremor. Ele falou, todo tipo de medo que você imaginar eu estou tendo. Tremendo, a pessoa fala comigo, eu olho para um lado, eu acho que me dominam. Uma situação de paralisia, uma situação de rendição ao medo. O medo tomou conta de mim. Aqui, ele deu PT. Fobia é um quadro de medo intenso, desproporcional, de determinados objetos, em geral, pegando os animais rápidos, cachorros,
Qualquer coisa. Real ou potencial. Uma coisa como eu falei. É o medo de rato e o medo da ideia de que pode ter um rato dentro dessa caixa. E o que diferencia o medo da fobia? É esse grau intensamente alto, intensamente exacerbado. A questão da paralisia, do temor. É por isso que às vezes eu questiono um pouco esse termo homofóbico. Talvez você poderia usar um termo preconceituoso, homofóbico. Você está andando na rua, você só começa a tremer. Isso seria um homofóbico para mim, eu acho. Não sei. Não entrando em mérito. Mas aí pensando. Isso gera frutos, isso gera consequências. Quais seriam os frutos benéficos do medo? Tem? Bom, o medo pode te preparar para novas situações, pode estar ligado à segurança, pode estar ligado à longevidade, aprendizado, preparação. Como você se preparar desligando a força para não tomar um choque, como você se preparar um pouco, você ser um pouco mais resguardado numa nova relação, porque às vezes você tem medo de entrar numa relação com outra pessoa. Agora, quando você tem uma questão fóbica, você não se relaciona com ninguém, você se tranca na sua casa, você deixa de ter contato. A questão do medo, de uma maneira mais positiva, ele vai gerar algumas respostas. Talvez até um pouco mais gratificantes. Agora o medo fóbico, ele tem uma característica de paralisar. O medo fóbico pode te deixar em total descontrole. Quando Deus trata a questão do medo na Bíblia, Ele aparentemente nem faz a separação desse medo. Ele simplesmente vem e fala: para que você está tendo medo se eu estou aqui? E o que a gente tem trabalhado e visto também na psicologia é que o medo é muito bem tratado dentro do suporte, dentro de um acolhimento, dentro de um relacionamento, em que o outro seja logicamente ouvido, logicamente legitimizado, né? Que seja legítima a sua vida. Que ele sente e fala: olha, eu tenho medo, não, isso é coisa do seu inconsciente, que você está te mentindo, você tem que enfrentar aquela coisa toda que a gente viu ali atrás. Eu tenho medo. Às vezes eu tenho medo de assumir que eu tenho medo. Todo mundo tem medo, tem um grau de medo, tem todos os tipos de medo. O temor, você pode ter o acovardamento, o pânico, em alguns sentidos. O problema é o que isso vai gerar em você. O pânico, muitas vezes, ele pode gerar uma resposta que a gente chama de resposta dismórfica. Um exemplo, eu tenho medo de... Vou dar um exemplo bobo primeiro. Eu tenho medo de altura, de elevador, então para todo lugar que eu vou de escada. Aí eu tenho um trabalho no edifício, que é no 50º, 90º de andar, e eu vou de escada. Mas por que você vai de escada? Não, porque eu sou atleta e eu vi na televisão que se você subir de escada, reduz o risco do coração. Você vai criando um mecanismo dismórfico para você nem enfrentar esse medo, vamos dizer assim, nem se expor. Então você evita de ir para prédios, você sai desse emprego, entende? Como o medo tomou conta de mim, como disse o salmista. Aí o salmista: eu não vou mais para a guerra. Eu não preciso entrar na legislação hoje. Eu não preciso. Ele vai dando um mecanismo, vai criando um mecanismo de viver ligado, aliás, melhor dizendo, dominado pelo medo. Aí eu não gosto de dirigir, o trânsito de São Paulo é uma loucura, não sei o que. Eu comprei uma bicicleta. Eu vou de bicicleta, não sei o que. Entendeu? Ele vai criando mecanismos em cima de mecanismos para dizer que está bem, legalzão, só que ele está preso, escravizado por um medo. E esse medo vai crescer, vai subir os graus dele, porque ele não tem preparação, ele não tem suporte para lidar com o medo. Em relacionamentos, o sujeito tenta se relacionar, não dá certo, tenta dizer: sabe o que é? Eu estou curtindo a vida de um lado, eu estou fazendo isso aqui, eu estou me ocupando, não sei o que lá, então ele vai... E aí começa a gerar esse tipo de sofrimento, de escravidão. E eu te pergunto, meu amigo,
está aí sentado nessa cadeira, nesse começo de frio que está chegando. O seu medo te domina? Seus medos te dominam? Já parou para analisar isso? Até medo, né? Um grande medo que você tem, eu não estou falando das baratas dessa vez. Talvez o medo de se relacionar, medo de se abrir com alguém, eu tenho medo de me abrir com meu cônjuge. Tenho medo que saibam isso. Tenho medo que não me aceitem por isso. É que você tem algum medo aí, e talvez esse medo você... Não tenho não. Talvez ele esteja por detrás de alguns comportamentos seus que você tem. Entende? Como exemplo de dirigir, talvez o fato de você não falar com a pessoa, não se relacionar, muitas vezes não vem à igreja por alguns medos, não conversa com as outras pessoas por alguns medos. Gente, eu sou muito medroso, eu sou treinado, tá? Também tenho medo de falar em público, eu sou treinado, né? Estou em processo. Por exemplo, um dos medos que me impulsionou para a psicologia foi medo de matemática. Eu falei, vou entrar na psicologia, não tenho que ter medo. Aí veio uma matéria chamada bioestatística, só matemática. Mas o meu medo não era um pânico. Então eu consegui desenvolver através desse medo. Hoje eu trabalho com o mercado financeiro. Ainda tenho medo, gente. Mas é uma coisa que pelo menos esse medo não me deixou com pânico. Me deixou mais, entendeu? Eu vou com o alicate com cabo de borracha. Eu tenho medo. Eu desligo a força, eu vou devagar. Mas às vezes você está na situação de pânico. Você consegue perceber o benefício de algum medo na sua vida? Algum receio que você tem, que te deixou, vamos dizer, numa situação um pouco mais defensiva, mas que te permitiu desenvolver, permitiu crescer? Olha, eu tinha medo de ser pai. Mas hoje que meu filhão está aqui, minha filhona está aqui, ó, por causa desse medo eu me esforcei, tal, eu já estou aqui, tá grandão, essas coisas todas. Ou você possui algum medo na sua vida que te paralisa em algum grau? Que te impede de desenvolver na sua carreira profissional, na sua carreira, nos seus planos de vida, no relacionamento? Já parou para pensar que o seu medo pode ter medo de você? Isso é polêmico. Já parou para pensar que esse mar em fúria, esse vento, pode estar tendo essa situação escandalosa porque ele tem medo de você? Quando você acende a luz, geralmente as baratas correm. Elas têm medo de você. Os ratos têm medo de você. Eu acho que a proposta aqui hoje é tentar desenrolar essa situação do medo, esse termo medo, e poder trazer ele para perto da gente, para que a gente possa perceber os nossos próprios medos, sem generalizar tudo que a gente sente e sem ignorar aquilo que talvez possa estar causando sofrimento para a gente. Eu vou ressaltar a questão do suporte. O medo, isso é batata, gente. Isso é batata, é a receitinha da vovó que funciona. O medo tende a sumir, tende a ser subjugado, tende a se manter em rédeas, em controle. Quando você tem suporte, quando você tem acompanhamento. Quando eu tenho acompanhamento de alguém mais corajoso? Não, quando você tem suporte de alguém para ter uma troca, de alguém que te ouve, de alguém que está com você. Entende? É como se fosse o cinto de segurança. Vai, eu te dou um suporte a mais, eu te dou uma força a mais. E nossa proposta aqui é talvez ser o cinto de segurança de alguém. Um airbag. Pode pisar um pouquinho, pode subir para 30 por hora que a gente está com você, a gente vai junto. É uma questão que talvez tenha aqui na igreja. Alguém tem algum medo, alguém tem alguma dificuldade, alguém tem alguma coisa que te paralisa.
e você queria vencer, subjugar, ou pelo menos colocar isso sob controle para eu poder ter uma vida saudável, para eu poder superar isso e poder olhar para frente, não olhar mais para essa coisa e poder avançar. Teria alguém aqui que se entende nessa situação? Fora eu? Bom, às vezes eu tô... Tá com medo, Leão. Então, ok, gente. Eu gostaria de fazer uma oração agora e colocar essas questões diante de Deus e trazer uma lembrança. Os discípulos, depois que o medo deles da tempestade foi dissipado, a Bíblia diz que eles tiveram um grande temor de Jesus Cristo. Eles pararam de andar com Cristo? Eles fugiram de Cristo? Eles desrespeitaram a Cristo? Eles mudaram de... Entende como esse medo que eles tiveram, um certo medo, um certo temor de Cristo? Falou, eu vou andar com muito cuidado com esse cara, eu vou andar com muito cuidado com esse mestre, porque tem coisa aí. Entende como esse medo, de uma maneira mais saudável, acabou aproximando eles? Bem, gostaria de orar, gente. Senhor Deus, Senhor Jesus, primeiramente, Pai, obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por todos que estão aqui. Obrigado porque o Senhor nos direcionou sobre a palavra do Senhor, meu Pai. Obrigado porque esse espaço de comunhão. Obrigado por essas pessoas que aqui estão. Obrigado por todos que frequentam, quem é novo, quem já está há um tempo, que está aqui, é um suporte de uma outra pessoa, Pai. Obrigado que essa pessoa que é suporte também tem suporte em outros aqui, Pai. E hoje nós aprendemos, meu Pai, a importância desse suporte, Deus. A importância e o peso. Quando o Senhor vem e diz, eu estou aqui, eu estou contigo. Por que você tem medo? Por que você tem medo se eu estou aqui? Acalma teu coração. Eu sou o teu suporte, eu sou a tua força. E o Senhor coloca isso, meu Pai, aqui nessa comunhão hoje, Pai. Que cada coração que tem aqui, meu Pai, que o Senhor esteja sondando esses medos, esses receios, esses temores. Se manifesta com o teu suporte, Pai, te peço, sobre cada um aqui, Pai. Nos ajuda também, Pai, a saber ouvir o medo do outro, Pai, a entender, meu Pai, o momento em que o outro começa a ter necessidade de um suporte, de um auxílio, meu Pai, porque muitas vezes o medo do outro é algo que nós já enfrentamos e muitas vezes até tentamos esconder, Pai. E, Pai, eu peço principalmente, Pai, pensando no contexto de uma comunhão aqui, meu Pai, que o nosso medo de se relacionar, meu Pai, que o nosso medo de se aproximar, que talvez seja até um dos maiores problemas, meu Pai, que temos hoje em dia, meu Pai, que ele venha a ser tratado aqui, Pai, que ele venha a ser acolhido pelo Senhor, meu Pai. Trabalhe isso em nós, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Trabalhe nesse nosso coração, meu Pai, temoroso, que quando vê uma tempestade, meu Pai, rapidamente perde as estribeiras, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre se prontifica, meu Pai, para primeiramente abrandar a tempestade, acabar com o motivo do medo, e depois o Senhor já se volta para nós e nos acolhe, meu Pai, nos dizendo que não há necessidade mais do medo. Te louvamos por tudo que está sendo dito aqui, por tudo que está sendo trabalhado aqui em nossos corações, meu Pai. Obrigado, Pai. Só temos a te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém.